Dos 27 estados brasileiros, apenas Santa Catarina alcançou o nível mínimo de alfabetização no segundo ano do ensino fundamental. A informação é do MEC, que fez uma pesquisa estabelecendo parâmetros para classificar a alfabetização no país. A média de Santa Catarina ficou em 751 pontos, 9 acima do que determina o sistema de avaliação da educação básica. Já o Distrito Federal, que aparece em segundo lugar, ficou com 738 pontos, ou seja, 5 pontos abaixo da média estabelecida. De acordo com o levantamento, para uma criança ser considerada alfabetizada, ela precisa ter capacidade de ler pequenos textos, articular texto verbal e não verbal, como histórias em quadrinhos, por exemplo, e escrever textos cotidianos, como bilhetes. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, metade das crianças terminou o segundo ano do Fundamental em 2021 não alfabetizadas. Vamos ao debate hoje comigo do nosso time, Vinícius Poit e Hélio Beltrão. Temos convidados pela primeira vez, Renato Meirelles, boa tarde, bem-vindo, e Álvaro de Azevedo Gonzaga. Álvaro já esteve aqui com a gente, portanto eu vou começar pelo Renato, nosso convidado estreante. O resultado dessa pesquisa demonstra falta de investimento na educação no Brasil, na sua opinião? Falta de investimento, mas falta de eficiência também. O que nós podemos observar quando se analisa a educação é que não tem a ver especificamente ou apenas com o investimento na educação. E, obviamente, que pode-se entrar em várias polêmicas com relação ao caos que se tornou o Brasil nos últimos 4 anos, menos de que a educação era prioridade do governo de Jair Bolsonaro. Basta olhar aí os ministros que passaram pela esplanada, e não estou nem falando sobre os casos de corrupção dos últimos 4 anos no Ministério da Educação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para uma criança conseguir aprender, ela precisa ter comida. E o Brasil voltou para o mapa da fome. Para uma criança aprender, ela precisa ter estabilidade na sua casa, e o seu pai tem emprego. E eu não preciso dizer o problema de desemprego que se deu nos últimos 4 anos no Brasil, nem a inflação dos alimentos nos últimos 4 anos no Brasil. Então é verdade que existe sim um desafio de investimento, mas é muito mais do que isso. Nós estamos falando em investimento na requalificação dos professores e nós estamos falando em políticas públicas que garantam as condições mínimas das crianças aprenderem. E o que nós vimos, e nós do Instituto Locomotiva temos oportunidade de mapear, por exemplo, a violência no entorno das escolas, é que isso cresceu nos últimos 4 anos. É interessante esse olhar que você traz, Renato, porque o assunto é muito complexo, né? Você fala da violência no entorno das escolas, que é um elemento que acaba interferindo no aprendizado, né? Se a gente pegar aqui a Maré, por exemplo, no Rio de Janeiro, já falei algumas vezes, que fica assim, dezenas de dias sem aulas por causa de intervenção, enfim, a operação da polícia dentro da favela, mas até mesmo coisas que a gente nem consegue pensar. Você falou da fome, mas, por exemplo, violência doméstica. O que é uma criança que vive sob a violência doméstica, não é, Hélio? É uma criança que ela não está em condição de igualdade para aprendizado. Então, são muitos fatores, né? A gente deveria pensar a educação interligada, não? Sem dúvida nenhuma, deveríamos pensar a educação interligada e, portanto, esses números, esses dados que foram divulgados agora não representam apenas um desgoverno nos últimos 4 anos da área da educação, mas representam um desgoverno em qualquer política de apoio social. É uma lógica de colocar a violência no centro da debate nas escolas. Vale lembrar que quantas vezes os alunos foram incentivados a filmar os professores desde a sala de aula, como se fosse o professor o inimigo. A pauta ideológica que entrou. Hélio, quero te ouvir. Vamos lá. Boa tarde, pessoal, todos aqui da bancada. Olha, Lu, a educação pública no Brasil é um desastre há muitas décadas. Na década de 50, era até melhor que a privada em alguns lugares, mas desde então é um enorme desastre. Isso significa que ela é a maior geradora de desigualdade de oportunidades que o Brasil tem, porque quem tem acesso à escola privada tem muito mais oportunidade do que quem tem acesso à escola pública, infelizmente. E isso precisa mudar. Isso tem a ver, na minha opinião, com gestão. Por que eu digo isso? Não tem a ver com verba. O Brasil gasta 6% do PIB em educação, isso é um nível alto. Desde 2005,
o Brasil dobrou, mais que dobrou, os gastos com a educação, o gasto por aluno, o Fundeb, e sem nenhuma alteração no IDEB, que mede a qualidade da educação. Nenhuma alteração. Todo esse aumento de gasto não gerou nenhuma melhoria da qualidade da educação. Isso significa que tem a ver com gestão. E gestão tem a ver com incentivos adequados. Na administração pública de educação, tipicamente, quando você não tem uma boa qualidade, se pede e se recebe mais verba. E quando você tem uma qualidade um pouco melhor, você recebe menos verba ou não recebe. Isso é o inverso do que deveria acontecer. Na iniciativa privada, quando você faz um bom serviço, você recebe mais dinheiro, porque você fez um bom serviço, você vendeu mais. Quando você faz um mau serviço, você recebe menos dinheiro. Enquanto permanecer esse desalinhamento, não adianta a gente falar sobre 1000 temas, vai continuar dando errado. Por quantas décadas mais a gente precisa continuar com um modelo errado de incentivos? Então, portanto, é preciso que a gente tenha um modelo em que, quando o IDEB melhora, quando o acompanhamento socioemocional do aluno melhora, né? Quando as coisas que a gente deseja para a educação melhoram, essa escola ou essa região recebe mais verba, e não menos. E quando piora, recebe menos, e você tem a possibilidade de trocar diretores, professores, pedagogos. Mas, infelizmente, o Brasil tem uma mentalidade de proteção das pessoas, independente da qualidade que se entrega. Eliel, só para entender, as pessoas, desculpa, mas as pessoas... Então, escola pior recebe menos, e escola melhor recebe mais? Eu queria fazer um questionamento agora na linha do Renato, porque eu também fiquei assim intrigada quando você falou isso, porque nesse sentido a gente teria uma desigualdade regional muito maior. E aí a gente está falando de crianças no norte, que a gente de vez em quando fala, crianças tendo que atravessar a pé um rio para chegar numa escola que não tem telhado. E aí, nesse sentido, a gente aumentaria a desigualdade, é isso? Eu não me fiz claro. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma escola numa região que tem um IDEB muito baixo, uma qualidade muito baixa de educação, e essa escola melhorar o IDEB, ela deve receber mais verba. Mas se ela ainda piorar em relação a que ela está fazendo, ela tem que receber menos verba. Sim, é verdade. Porque aí você tem que trocar as pessoas que estão lá, fazendo essa péssima educação, causando essa desigualdade de oportunidade. Você tem que trocar as pessoas, trocar os diretores, trocar os secretários de educação. E a única forma de você fazer isso é gerando incentivos adequados. Enquanto se insistir em entregar dinheiro para pessoas que não entregam o resultado e não dar dinheiro para pessoas que entregam, vai dar errado. Muito bem, vamos ouvir o Álvaro, então. Bom, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Renato, Hélio, Poit. Primeiro, é uma satisfação estar aqui nessa bancada. E eu queria abrir uma divergência, porque tratar de forma desigual as pessoas precisa ter um fator discriminating. Se a gente busca resultados, a gente tem aí um problema. Primeiro, fazer um apontamento aqui. Quando se diz que a educação na época do regime militar era melhor do que na era democrática, tem um sentido, exatamente porque não tinha universalidade. Então a educação pública era para poucos, era para quem tinha condições de estudar. E os pobres, os negros, os indígenas, aqueles que foram excluídos do processo histórico na era do regime militar, não puderam estudar. Então você tem esse índice. Quando se faz uma escolha pela universalidade com a Constituição de 88, nós temos aqui uma questão muito importante, que é um verdadeiro conflito de qualidade e quantidade. O acesso foi universalizado. O acesso sendo universalizado, nós temos um problema. Gestão foi a lógica da época do regime militar. A escolha da Constituição de 88 é de inclusão e universalidade. E a gente precisa ter aqui alguns dados que eu acho que são bem importantes. Primeiro, o estado que obteve esse índice é o estado com a menor população negra do Brasil. O estado que obteve esse índice é o estado com maior índice de crimes de injúria racial no Brasil de forma proporcional. E é o mesmo estado e também o mesmo grupo que defende um modelo educacional com esses índices que defende a reforma do ensino médio, que é uma reforma excludente. Uma reforma excludente que quer ensinar
as crianças que estudam no ensino privado, nanotecnologia com a reforma do ensino médio. E aqueles que estudam no ensino público, como manipular aplicativos de transporte e ensinar a fazer cupcake. Muito bem, Poit, você que vai dar a palavra final dessa decisão aqui, ou dessa discussão aqui. Primeiro, boa tarde, Lu. Prazer, Álvaro, meu amigo Renato Meirelles, que prazer estar aqui contigo. E Hélio Beltrão, sempre companheiro aqui nosso. E vocês estão assistindo o grande debate da CNN. Lu, queria abordar por 3 óticas esse desafio da educação no Brasil. A primeira diz respeito à priorização do investimento. A segunda diz respeito à pandemia e a terceira falar um pouquinho do ensino médio. Priorização do investimento, gente. O Brasil investe 4 vezes mais no ensino superior comparado com o ensino básico. Os países da OCDE, países comparáveis, né? 1,5 vezes a mais. O que quer dizer isso? Falta investimento como um todo? Concordo com o Hélio, não falta. Falta melhor utilização desse dinheiro. Então, é a mesma coisa que a gente construiu uma casa, começando pelo telhado. Não dá. A gente precisa investir mais na base da educação no nosso país. E aí sim colocar gestão. Um exemplo, para ilustrar um pouquinho do que o Hélio disse, é sobre o projeto de ICMS aprovado aqui em São Paulo, onde o Estado repassa ICMS para os prefeitos de acordo com a qualidade educacional naquela cidade. Lu, segunda coisa, pandemia. Eu acho que é um tema que a gente precisa trazer aqui. Causou um atraso geracional na nossa educação. Essas crianças ficaram 2, quase 3 anos fora da escola e isso tem um prejuízo que é difícil da gente recuperar. Os governos estão quebrando a cabeça para um esforço, sabe? Ensino à distância, cuidar dos pais, do estado psicológico dos professores. Então, acho que um pouco desse déficit vem devido à pandemia também. E por último, Lu, eu fiquei imaginando, né? O segundo ano do básico, a gente está falando de uma criança de 7, 8 anos de idade, né? Que está com atraso na alfabetização. E eu falo, puxa, no ensino médio, de repente esse atraso na alfabetização a gente vai dar uma concentrada, corrigir. Tem gente saindo do ensino médio, né? 5%, Lu, sabe fazer operações de primeiro grau de matemática, operações básicas. 95% não sabe. Esse dado, por exemplo, é de São Paulo, viu, Álvaro? Eu entendi a comparação que você fez, embora eu não concorde respeitosamente sobre o estereótipo que você colocou em Santa Catarina, mas São Paulo, que tem uma grande diversidade também, tem 95% dos alunos do ensino médio. Aquele que está indo para a faculdade, está no mercado de trabalho, que não sabe a operação básica de matemática. Então o buraco é mais embaixo, né? E eu acredito que se eu pudesse escolher um tema, é priorização dos investimentos. Não falta dinheiro, não falta recurso. O que falta é a gente alocar bem aonde mais precisa, principalmente no ensino de primeira infância, no ensino básico, Lu. Acho que foi quase um consenso aqui de que não falta recursos, todo mundo concordou que a questão não é exatamente recursos, mas como se emprega esses recursos, e seja progressistas ou conservadores concordaram. O Poit, só queria falar uma coisa sobre a pandemia, ela não atingiu todo mundo ou todo estudante de forma igual, não, né? E eu vou até falar do meu exemplo pessoal, a minha filha não ficou nem uma semana sem estudar praticamente. Ela tinha todos os recursos numa escola particular, rapidamente eles conseguiram implementar o ensino remoto, enquanto a melhor amiguinha dela, que é da periferia, ficou praticamente o ano inteiro sem estudar e o máximo que ela recebia, eu mesma me certifiquei disso, eram mensagens pelo WhatsApp da professora, preocupada com ela, perguntando o que ela andava fazendo, o que andava lendo. Perfeita consideração, Lu, até porque, desculpa, Renata, estava falando mais do ensino público, né? Uhum. E aí o que adianta, às vezes, ensino à distância se, de repente, a criança não tem internet em casa, Exato. Não tem nem o celular para acompanhar. Não tem o celular. Por favor, Renato. Não, rapidamente, só um dado que corrobora o que a Lu nos falou. Quando você pega o percentual de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever antes da pandemia, entre os negros era 28,8%. E entre os brancos era 20,3%. Quando você pega agora, no final de 2021, o dos negros subiu para 35,1%. O das crianças negras, pretas, na verdade, para 47,4%. A pandemia foi desigual do ponto de vista racial
no Brasil e talvez mostre a importância de programas como Bolsa Família, que exige a contrapartida da criança permanecer na escola como algo fundamental para reduzir a taxa de analfabetismo no nosso país. É isso, a gente também tem que falar dos desiguais de forma específica também, porque senão a gente coloca todo mundo no bolo e acaba não contribuindo para o debate.